Olá, bom dia, graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja contigo nesse novo dia e que Ele te traga muitas alegrias, muitas boas realizações. Amém? Hoje, em nossa oração da manhã, vamos ler o capítulo de número 1 de Daniel. E o capítulo de número 1 tem como título Daniel em Babilônia. No ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E este levou-os para a terra de Sineá, para a casa do Deus. E os pôs na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Espenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir ao palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E o rei lhes ordenou a ração de cada dia, porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim desses pudessem entrar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Unamias, Masael e Asaías. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e Mesaque o de Mesaque, e a Misael o de Mesaque, e a de Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois, veja, ele o vosso rosto mais abatido do que um dos outros jovens de vossa idade. Assim posteis um perigo à minha cabeça para o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes e comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Então, conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia das iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe
tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber, eles dava legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes desse, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Amém? Gente, essa história de Daniel é muito bonita. Para quem ainda não conhece, vai ficar conhecendo uma linda história. E para quem já conhece, vai reviver esse ensinamento, essa palavra do Senhor, que nos reaviva mais e mais a nossa fé cada vez que a gente faz essa leitura. Que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente, que Deus te dê muita sabedoria e porção dobrada da unção que deste, Daniel. Amém? Fica com Deus e até amanhã na nossa próxima oração da manhã. Amém?